É algo Aí, que ó, eles tentam desenvolver há anos. Isso não, aí, os há caras anos. os cara também tentam que a gente não morre há anos. Não, mas... Por que a gente morre? A célula, ela envelhece, a gente não consegue fazer uma substância química para não deixar a célula envelhecer. É isso que eu queria saber mais cedo. Processos oxidativos. Processos Olha, oxidativos. Sim, você tem, o seu organismo é pura química, né? Você tem um potencial, digamos assim. Ali você vai nascer, você vai ter um desenvolvimento, crescer, depende de cada indivíduo, a genética dele tem variações, obviamente, né? Mas falando de maneira mais simples, você tem um metabolismo de troca de energia e massa com o ambiente. Esse mesmo metabolismo que você ingere, recebe radiação, que você interage com o meio, é a mesma coisa que faz você envelhecer, porque você está trocando massa, oxidando, reduzindo, inclusive o sol, né, pode fazer você envelhecer um pouco mais rápido. Então você tem toda essa questão, esse é um envelhecimento, né, também. Você tem a divisão celular, daí dos telômeros ali, que ninguém conseguiu resolver esse problema, a gente não vai viver para sempre, né. Então você tem todo um aspecto. E você tem também os caras da biologia evolutiva que dizem assim, Hércules, a morte é um mecanismo de defesa da vida, porque você não iria estar convivendo com Neandertal se as pessoas não morressem. Então você tem essa questão de mecanismo de evolução. O que é evolução? Você tem a descendência com modificação genética, né? É a sobrevivência da vida e não daquela vida em si. Então você tem toda uma abordagem. Mas, né, dentro da química ali, a professora pode explicar muito bem que você vai ter o metabolismo vai ser cortado, começa uma decomposição dele, e aí você chama isso de morte. O que eu gosto muito de falar sobre essa questão dos processos oxidativos, porque aí eu já faço um link também com os antioxidantes. A gente escuta muito falar, porque entra de novo nos produtos naturais. Porque existe muito dessas muito coisas, legal. das pessoas virarem e falarem assim, toma isso aqui, é um bom antioxidante. Aliás, antioxidante está na moda, né? Tudo todo é mundo antioxidante. fala. Realmente, antioxidante é muito importante, porque muitos processos degenerativos, muitos processos, muitas doenças vêm desse processo de oxidação que acontece. O que é esse processo oxidativo? Antes de você falar o que é o processo oxidativo, me fala um antioxidante. Geralmente falam do vinho, né? Tinto. Vinho? Todo mundo adora falar do Só vinho tinto. Só para mim saber qual que eu vou usar. Já gostei, pode falar agora o que é o processo. Mas o que acontece, esse processo antioxidante? Existe um tipo de substância que também todo mundo fala, coloca, principalmente em cosméticos, os radicais livres. O que são esses radicais livres? Radicais livres são substâncias químicas muito reativas, extremamente reativas. Eu não vou entrar aqui no mérito de como, mas elas são muito, 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 muito reativas. E quando elas chegam no nosso corpo, elas começam a reagir com tudo ali no nosso corpo, com as moléculas do nosso corpo, numa reação que a gente chama de reação em cadeia, formando novos radicais, novas espécies reativas, e que isso vai destruindo o nosso corpo. Basicamente é isso. Quando a gente fala de antioxidante, o que é um antioxidante? Ele vai entrar no nosso corpo, e ele vai reagir no lugar das nossas células. Ele é como se fosse uma coisa de sacrifício, digamos assim. É uma molécula que ela vai reagir com esse radical livre, vai formar um radical, mas vai formar o que a gente chama de radical estável. E aí isso vai fazer com que a reação não continue em cadeia dentro do nosso corpo. Isso é ilimitado? Lógico que não. Então, assim, o vinho tinto tem uma substância lá que realmente tem propriedade antioxidante? Tem. Mas é álcool, então também tem a questão lá do fígado. Tem questões... vários alimentos que têm substâncias antioxidantes fazem bem para a saúde? Fazem bem para a saúde, mas você não vai conseguir barrar todo o processo. E aí entra a questão, que eu vou fazer um link também com o sol. A gente sabe que o sol envelhece a pele. Sim. Por quê? É um processo também de oxidação. O que acontece? O envelhecimento está relacionado com essa questão de oxidação. E aí, por que o sol piora? Por que o sol ele catalisa esse tipo de formação de radicais? A radiação ultravioleta favorece a formação de radicais. Por isso a importância do protetor solar e tudo mais. Isso também tem relação com câncer de pele. Por quê? Porque também tem relação com o processo oxidativo. Então, assim, a radiação ultravioleta está diretamente relacionada a isso. Tomar antioxidantes é importante? Mas você não vai conseguir tomar a quantidade necessária para viver para sempre. Né? É limitado, mas é óbvio que ajuda. E a gente tem que conseguir conectar isso. E aí, entrando no produto natural, por que é importante? E tal planta tem uma substância antioxidante. Tem.
Você sabe quanto? Você sabe exatamente onde ela tem que estar para poder ter aquela quantidade? Por que onde ela tem que estar? A planta, ela não produz substâncias para a gente. Ela não está interessada na gente. Ela produz substâncias Pra ela. para ela. Existe o que a gente chama de metabolismo primário da planta, que são substâncias essenciais para a vida dela, que aí entra glicose, aminoácidos e tal. Mas existe o que a gente chama de metabolismo especializado, que são substâncias que a planta produz para a defesa dela, para defesa contra predadores, para defesa em relação à radiação ultravioleta, para atrair polinizadores. E essas substâncias, se elas têm esse efeito para a planta, concorda que elas vão ser boas para a gente também. Elas podem ter efeito para a gente também. Então, uma planta que está, por exemplo, no alto de uma montanha bem próxima ali do sol, tá lá. Aí você pega essa mesma planta, essa mesma espécie, e coloca ela embaixo de um monte de árvore na sombra. A quantidade de substância antioxidante que essa planta vai produzir lá em cima é diferente do que ela vai produzir aqui embaixo. Por quê? Porque ela não precisa se proteger do sol lá embaixo. Então, olha o perigo. Você vai lá e fala assim, eu sei que essa planta é boa. Só que a mesma planta, se você pega de diferentes lugares, pode ter efeitos completamente diferentes. E aí entra de novo na questão da toxicidade. Se a planta produz coisas, por exemplo, para se proteger contra predadores, essas substâncias não vão ser amiguinhas. Né? E aí, se a gente consome isso, o que a gente pode ter? Efeito tóxico. Intoxicar. Então, tem que ter muito cuidado com essa história. Eu tô falando que, pelo contrário, eu trabalho para os naturais, eu sou a principal defensora aqui dessa questão das plantas e dos produtos naturais. Mas se a gente pega essa planta e leva para um lugar onde ela não tem predador, ela não vai produzir... Vai produzir menos. Vai produzir menos. Menos. Consegue medir isso na planta? Você consegue analisar a planta e ver essa produção? A gente tem... O trabalho Você já tem experimento na natureza. Muitos. Pega, por exemplo, plantas do Rio Grande do Sul, que é onde você tem a mesma espécie em outras regiões, e você compara os biomas dela, você vê que aumentam umas concentrações de certos tipos de molécula e de outras diminui. E não só isso, estação do ano. A minha aluna, o trabalho que ela fez com uma planta que tem atividade antifúngica, ela coletou a mesma planta, tá? Do mesmo lugar, em estações diferentes. As substâncias são completamente diferentes. Não são completamente diferentes, mas produzem em quantidades diferentes. E tem algumas que só são produzidas, por exemplo, no verão. Naquela época. Exatamente. E essa mesma planta, ela pegou a planta, uma aqui em Minas Gerais, a família dela é de Pontal, lá no estado de São Paulo. Uma em Pontal também. A composição é diferente. Legal. E a mesma planta. Você viu que reunir químicos você aprende coisa diferente. Agora lembrei uma coisa no artigo que mandaram para revisar, do estudo, né, os caras utilizando a casca de banana como para fazer carvão. Você faz a pirólise nela, faz um carvão da casca de banana que vai fora, maior parte, né, dos locais que não utiliza como adubo. Aí vai fora e eles estavam utilizando a casca de banana para fazer carvão para fazer filtragem na água. Era um esquema bom. Caraca. Só que eles descobriram uma coisa, que o grau de maturação da casca de banana fazia um carvão diferente. Um carvão melhor, teoricamente? Não melhor, até eles nem compararam esse aspecto, eles compararam que conforme o grau de maturação da casca da banana, o carvão mudava a sua forma, ficava um pouco diferente. E aí tem que estudar o quanto isso é relevante. Para você ver, então, um pequeno detalhe, que é o próprio grau de maturação, amadurecimento, que o pessoal vai dizer tá mais podre ou não, muda o tipo de carvão que você faz com o tratamento. Eu vi que na casca da banana, tipo assim, se ela tiver mais verde, você tem tipo um monte de proteínas, vamos falar, ela fica madura, você perde algumas proteínas e ganha outras, e se ela já tiver maturada, tipo assim, escurecendo, que você cria alguns fungos, mesmo se você tirar a casca, já tá nela, né? Tem umas paradas muito loucas nisso aí. Isso. Cara, vocês falam da planta aí, que de acordo com a estação do ano, ela muda, às vezes. Não são todas, mas tem. Sim, algumas que mudam. O ser humano tem as mesmas capacidades, teoricamente. E por que eu quero saber disso? Porque você falou do sol, né? Que o sol, teoricamente, ele tem a vitamina D, que é muito positiva, mas se você tomar em excesso, vai ter provavelmente um câncer de pele. Eu vi uma postagem que era tipo um choque cultural mostrando um monte de gente na praia do Rio de Janeiro, na década de 80. Todo mundo magrinho, era todo mundo magrelinho, uma sunguinha, só uma sunguinha fio dental, shortinho pequenininho e tal. Todo mundo morenão, ninguém usava protetor solar.
certo? Uhum. E não sei se era um engano ou se não haviam pesquisas, não tinha uma incidência tão grande de câncer de pele. O povo na foto todo morreu. O humano tinha uma tolerância a mais, ele teve uma adaptação e Poxa, perdeu a isso. gente- Ela pensou a mesma coisa que eu também. Na verdade, eu pensei em várias coisas. Primeiro, né, a quantidade de estudos, vamos começar Ó. daí. Mas, assim, outra coisa. São hábitos diferentes, é uma época diferente, estudo. Assim, a gente não pode comparar simplesmente colocando o mesmo N, falando que é a mesma coisa, porque não é. A gente está falando de épocas diferentes. A gente está falando também de ultravioleta, porque a questão do sol, aquele horário que a gente sabe, né, das Isso. 10 até as 2, tem a maior incidência de radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, a gente tem uma proteção dela pela camada de ozônio. A camada de ozônio lá na década de 70 é completamente agora tá diferente da mudando. camada de Maior. ozônio agora. Então, a gente tem uma incidência maior de radiação ultravioleta. Então, assim, são Isso muitos é fato, fatores. realmente. Sim, são muitos fatores que a gente Sim. está Até a trabalhando. alimentação pode ser um fator. Alimentação. Eu Mas acho que a questão de... Quer que eu te dê um que pode tratar com as nossas limitações? Hoje em dia, os métodos de detecção e diagnóstico do câncer são muito melhores. Exatamente, a questão de estudos. Então, Talvez tinha e nem sabia que tinha. exatamente. Então, por E exemplo... aí morria de outra Morria de cor. outra É. coisa. Exato. Então, como você comparar, por exemplo, há uns 30 anos atrás, o grande problema, só você observar, a maior parte das pessoas que descobria que tinha câncer já estava avançado. Então, por quê? Porque o diagnóstico era mais difícil. Hoje em dia está mais especializado o diagnóstico, né? Cada pessoa está fazendo um trabalho e está cada vez melhor. Mas, naquela época era diferente, é por isso que às vezes as pessoas me falam, não tinha tal doença naquela época, eu penso, tinha como diagnosticar? E aí, tipo, como é que eu vou dizer que se tinha ou não, se não tinha como diagnosticar? Minha mãe já me contou isso. Que, tipo assim, o avô dela morreu de uma doença que nem existe mais. Era, tipo assim, chamava de repente. O cara morreu, tipo, o avô dela morreu de quê? Só assim, morreu de De repente. repente. De repente. O cara Mas, tava, mas aí você ia medir, às vezes o cara tava com triglicéridos lá na tampa, tava com a diabetes explodindo e o cara não tinha como medir. Sim. Morreu de quê? Morreu de repente, tava bem e morreu. É chamado de mal súbito, às vezes, também, né? Assim, entendeu? Não tinha como... O que não tem explicação, coloca tudo no Explicado pacote, está, né?